O menino de Jundiaí que virou o ídolo da internet. Felca nasceu em Jundiaí, no interior de São Paulo. Filho de uma família de classe média, cresceu entre muros pichados, ruas movimentadas e o som dos ônibus que passavam carregando trabalhadores cansados ao fim do dia. Desde pequeno, demonstrava um senso de humor fora do comum, uma ironia afiada que, embora fizesse rir, também incomodava. Na escola, era o tipo de aluno que tirava boas notas, mas não suportava seguir regras que não fizessem sentido para ele. Era questionador. Preferia observar os colegas e suas contradições do que jogar futebol no intervalo. Foi ali, ainda adolescente, que descobriu algo poderoso. Seu celular poderia ser mais do que um passatempo. Era um palco, um espelho, uma válvula de escape. Começou postando vídeos simples no Instagram e TikTok. Cenas do cotidiano, sátiras ácidas, críticas sutis ao comportamento humano, tudo embalado por um carisma natural que conectava de imediato. Sua estética era crua, quase caseira, mas havia algo autêntico que transbordava da tela. Em poucos meses, as visualizações começaram a saltar. Em menos de um ano, Felca não era mais apenas um nome, era uma voz. E, para muitos jovens, uma referência. O bairro em que vivia já não parecia grande o suficiente para conter suas ideias. A cidade, antecenário de suas observações cômicas, agora se tornava pequena frente à audiência nacional que se formava. Marcas começaram a notar. Convites de programas, lives com celebridades, oportunidades que pareciam inalcançáveis para um jovem da periferia de Jundiaí. Mas o que ninguém via, ainda, era o peso invisível que tudo isso carregava. A fama estava chegando rápido demais. E junto com ela, vinha o início de uma cobrança silenciosa, a de nunca errar, nunca cair, nunca parar de entreter. E Felca, ainda muito jovem, não fazia ideia de que aquele sucesso avassalador tinha um preço. Capítulo 2. A fama, o algoritmo e o colapso emocional. Com milhões de seguidores, Felca passou a viver sob uma pressão que poucos conseguem imaginar. Cada post, cada comentário, cada reação era analisada como se sua vida dependesse disso. O algoritmo das redes sociais não perdoava. A audiência crescia, mas exigia perfeição, inovação constante e a manutenção de uma imagem que parecia inatingível. Felca se viu, de repente, cercado por holofotes digitais que nunca se apagavam. Os contratos começaram a surgir, as entrevistas, os convites para programas de TV. Parecia a realização de um sonho, mas, por trás das câmeras, a realidade era outra. Felca passou a sentir o peso da cobrança constante. Dias em que acordava e não conseguia produzir, noites em claro tentando planejar o próximo vídeo, enquanto mensagens agressivas e críticas incessantes invadiam sua caixa de entrada. A sensação de estar sempre em julgamento tornava cada respiração mais difícil. Foi nesse cenário que ele começou a perceber algo alarmante. A fama, que antes era prazerosa, começava a corroer sua saúde mental. A pressão para manter-se relevante começou a gerar ansiedade, insônia e uma sensação de vazio que nada preenchia. Felca percebeu que precisava agir, mas não de qualquer forma. Ele sabia que o público esperava dele risadas, entretenimento e críticas afiadíssimas, mas o que ele carregava dentro de si clamava por sinceridade. Então, tomou uma decisão arriscada. Iria falar a verdade. Expor sua visão sobre temas que ninguém queria tocar, incluindo a polêmica da adultização das crianças nas redes sociais. Sabia que essa escolha poderia custar caro, mas também sentia que era a única forma de se manter íntegro. O dilema era claro: continuar agradando a todos ou ser fiel a si mesmo, mesmo que isso significasse enfrentar críticas, cancelamentos e conflitos públicos. E assim, no silêncio de seu apartamento em São Paulo, enquanto a cidade dormia, Felca começou a planejar sua declaração mais ousada, aquela que mudaria sua carreira e deixaria uma marca que ninguém esqueceria tão cedo. Capítulo 3. A adultização das crianças e a coragem de dizer o que ninguém diz. Quando Felca finalmente decidiu se pronunciar, a repercussão foi imediata. Em um vídeo que rapidamente se tornou viral, ele denunciou algo que muitos tentavam ignorar: o quanto as redes sociais estavam forçando crianças a agirem como adultos. Brinquedos que pareciam pequenos instrumentos de consumo, roupas que sexualizavam a infância e desafios digitais que exigiam comportamento precoce.
A sinceridade de Felca atingiu em cheio tanto seguidores quanto críticos. O impacto foi devastador e emocionante ao mesmo tempo. Alguns pais se sentiram aliviados, reconhecendo a verdade nas palavras dele. Outros, no entanto, reagiram com raiva, acusando-o de exagero e de tentar politizar a infância. Entre aplausos e críticas, Felca experimentou um misto de alívio e tensão. Ele sabia que havia feito o que julgava certo, mas também entendia que aquilo poderia custar contratos, amizades e até parte de sua reputação. A vida profissional de Felca entrou em um turbilhão. Marcas começaram a repensar parcerias, alguns influenciadores o evitaram, e as redes sociais se transformaram em um campo de batalha entre apoiadores e detratores. Mas, no meio do caos, ele encontrou apoio inesperado. Especialistas em educação, psicólogos e famílias que compartilhavam experiências semelhantes. Essa rede de apoio trouxe força para continuar. Enquanto isso, na vida pessoal, Felca sentiu o peso da exposição. A pressão de manter sua rotina, produzir conteúdo e ainda lidar com críticas públicas era imensa. Em momentos de introspecção, ele questionava: será que valeu a pena? Fui corajoso ou insensato? Cada comentário, cada mensagem, cada notícia sobre sua polêmica era absorvida com intensidade, deixando marcas emocionais profundas. Mas a grande lição começou a surgir. Felca percebeu que ser fiel a si mesmo, mesmo que impopular, era mais importante do que manter uma imagem impecável. Ele havia tocado em um assunto delicado, incomodado poderosos e sensibilizado milhares. E, mesmo com os riscos, sabia que sua voz tinha feito a diferença. A história estava apenas começando, e o público ainda teria muito a descobrir. Muito obrigado por permanecer até aqui. O melhor ainda está por vir, e você vai se surpreender com os próximos capítulos desta história intensa e verdadeira. Capítulo 4. O preço da sinceridade e o renascimento de Felca. Depois do turbilhão causado pelo vídeo sobre a adultização das crianças, Felca percebeu que sua vida jamais seria a mesma. O impacto das palavras atravessava a tela e alcançava milhares de pessoas, mas também cobrava um preço alto. A perda de contratos valiosos, o afastamento de algumas amizades e a constante pressão da opinião pública. Cada passo que dava era observado, cada gesto interpretado. A fama, que antes era excitante, agora se misturava a uma tensão quase palpável. No entanto, foi nesse momento de crise que Felca encontrou clareza. Ele entendeu que a sinceridade, mesmo quando dolorosa, tinha um poder que dinheiro ou aprovação jamais poderiam oferecer. A coragem de falar o que poucos ousavam abriu portas inesperadas, entrevistas com especialistas, convites para palestras sobre comportamento infantil e até uma participação em debates importantes sobre a influência digital na infância. Ele se tornou uma referência não apenas como influenciador, mas como alguém que ousou enfrentar uma questão complexa e delicada. A vida pessoal também passou por mudanças profundas. Felca precisou aprender a lidar com o estresse, a manter equilíbrio entre trabalho e descanso e a filtrar opiniões sem se deixar abalar. Pequenos momentos de introspecção, passeios pela cidade de São Paulo e conversas com pessoas de confiança se tornaram essenciais para sua saúde mental. Ele percebeu que a autenticidade exigia disciplina, mas também proporcionava liberdade emocional e intelectual. E assim, de um jovem questionador de Jundiaí, Felca transformou-se em um influenciador consciente do impacto de sua voz. As polêmicas, os ataques e a fama se tornaram parte de sua história, mas não mais sua prisão. Ele aprendeu que a coragem de enfrentar o lado obscuro da fama, mesmo pagando o preço da sinceridade, era o que realmente definia quem ele era. O público agora podia enxergar não apenas um influenciador, mas um ser humano complexo, cheio de nuances, dúvidas e forças inesperadas. E essa história, que parecia marcada pelo caos, mostrava algo ainda mais poderoso: a possibilidade de renascer, de crescer e de transformar a própria trajetória em algo maior do que o sucesso digital. E você, o que achou da jornada de Felca? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e não deixe de assistir ao próximo vídeo recomendado. Ele vai te surpreender ainda mais. Capítulo 5. Lições, reflexões e o legado de Felca. Após meses de polêmicas, debates e visibilidade intensa, Felca começou a compreender a verdadeira dimensão de sua trajetória. Cada comentário crítico,
Cada notícia sobre suas declarações, cada mensagem de apoio ou ataque se tornou uma lição sobre coragem, limites e o poder da própria voz. Ele descobriu que a fama não é apenas brilho, mas também sombra, que cada conquista vem acompanhada de sacrifícios invisíveis para quem está do outro lado da tela. Felca aprendeu que ser sincero em um mundo que valoriza aparências exige mais do que coragem, exige resiliência. A coragem de falar sobre a adultização das crianças, mesmo enfrentando oposição, se tornou seu marco, mas também sua prova de humanidade. Ele percebeu que não se trata apenas de expor problemas, mas de provocar reflexão, estimular conversas, acima de tudo, gerar impacto positivo, mesmo que o caminho seja solitário. Hoje, ele equilibra sua carreira com cuidado e consciência. A pressão digital ainda existe, mas Felca aprendeu a filtrar o que absorve, a dedicar tempo à própria saúde mental e a criar conteúdo que reflita seus valores sem se deixar aprisionar pelo algoritmo. Mais do que nunca, sua história inspira não apenas admiradores, mas também profissionais da comunicação, famílias e jovens que enfrentam o peso das redes sociais. O legado que Felca construiu vai além dos números de visualizações ou seguidores. Está na coragem de questionar, no compromisso com a verdade e na capacidade de transformar polêmica em diálogo construtivo. Ele mostrou que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar aprendizado, ressignificar experiências e seguir em frente com autenticidade. Para quem acompanha essa história, fica o convite: reflita sobre a influência digital, sobre o impacto das palavras e sobre a importância de se manter fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo pressiona. Felca não é apenas um influenciador. Ele é um exemplo de que a sinceridade pode ser poderosa, transformadora, acima de tudo, necessária. E você, o que aprendeu com a trajetória de Felca? Compartilhe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal para mais histórias impactantes e não deixe de conferir o próximo vídeo recomendado. Você não vai se arrepender.